Bom dia, meus queridos alunos. Vamos ver hoje relações entre arcos, ângulos na circunferência de um círculo. É um título grande, mas o assunto não é tão complicado como aparenta ser. Aguarde e confie. Circunferência e círculo, a gente vai primeiro trabalhar a parte de conceito, qual é a diferença para a circunferência e o círculo, como consta no livro. Circunferência é o conjunto de todos os pontos de um plano que são equidistantes de um ponto fixo desse plano. O ponto fixo é o centro da circunferência e a medida de distância constante é a medida de comprimento do raio. O que seria o raio? Segmento de reta que liga um ponto da circunferência ao seu centro. Já vou simplificar isso. Observe esse desenho. O ponto fixo é esse ponto central aqui, o O, que a gente chama de centro da circunferência. E o raio é esse segmento que liga o centro da circunferência a qualquer um desses pontos da circunferência. Aí tu vai falar, cadê esses pontos da circunferência? Essa curva aqui, entenda que é uma infinidade de pontos, um colado ao outro, obedecendo somente uma regra, somente uma propriedade. Essa distância aqui vai ser sempre fixa, constante, que nós chamamos de raio. Isso é uma circunferência. Então perceba que a circunferência para a gente é somente esse contorno preto aqui. Isso é uma circunferência para a gente. Vamos avaliar agora o que é círculo. É o conjunto de todos os pontos da circunferência, ou seja, daquela região circular que nós vimos, daquela fronteira e do interior dela. Então perceba que a diferença de circunferência para círculo é bem simples, que no círculo você considera toda a região interna. Se você considera a região interna, você está considerando também o centro da circunferência. Então circunferência para a gente é somente essa região, essa zona de fronteira aqui preta. Quando se falar em círculo, é essa zona de fronteira com toda a região interna que eu deixei na cor verde. Ângulo e uma circunferência. Vamos falar primeiro de ângulo central. Para facilitar a explicação, já vou colocar logo a figura para você. Ângulo central é o ângulo AOB, olha, o ângulo AOB. Aqui está a medida dele. O a gente chama de vértice do ângulo AOB e também é o centro da circunferência. Quando se fala, aí repara que os lados que determinam dois lados de circunferência, repara que o lado OA, esse segmento OA, do O até o A, é o raio, de O até B é o raio. Aí repara que tem uma região aqui em vermelho e uma região aqui preta, aqui, um pedaço aqui de círculo, esse arco aqui a gente chama de arco. Aqui é o ângulo, aqui é o arco da circunferência. Eles têm uma característica em comum. O valor que dá esse ângulo aqui corresponde também ao tamanho desse arco. Então, o ângulo central é esse ângulo bem aqui, olha. Ele é chamado de ângulo central porque o vértice dele é o centro da circunferência. Por isso que ele é chamado de ângulo central. O que é que a gente percebe? Vou colocar a figura para te ajudar. O ângulo AOB, aqui está, olha, ângulo AOB, ele tem um ângulo central aqui de medida X. X é 30 graus, X é 30 graus, 20 graus, 40, 60 e vai até 360 se desse uma volta completa. Repara que eu coloquei aqui, olha, tenho 3 pontos, A, R e B. E eles estão aqui nesse pedaço de arco aqui em vermelho. Olha como eu escrevo o arco. Eu coloco ARB e coloco o desenho do arco em cima.
corresponde à medida angular x. Se aqui é 30 graus, aqui também é 30 graus. Aí eu tenho também o arco ASB. Olha, A passa pelo ponto S, pelo ponto B. Repara que o ponto S pode estar em qualquer lugar, desde que ele esteja nesse arco aqui em azul, entre A e B. É um arco de medida angular 360 menos x, porque repara, tudo é 360. Se esse x vale 30, então esse outro pedaço aqui é 360 menos os 30 aqui que estão fora. Seria 330. Então, nosso ângulo central é o nosso foco aqui. É o segundo slide falando de ângulo central. Você tem que conseguir ter essa condição mínima para visualizar o arco central. Vamos ver agora a circunferência, ângulo central, círculo e setor circular. Vai ser tudo através de figura. Primeiro da circunferência. Eu tenho essa circunferência aqui. Repara que a circunferência, como eu já comentei desde o início, é essa fronteira aqui, é essa curva aqui fechada em preto. Aqui eu tenho o nosso ângulo central. Ele é chamado de ângulo central, como eu já comentei, porque o vértice desse ângulo é o centro da circunferência. Quando for o círculo, lembrando que círculo é a circunferência com todos os pontos da região interna da circunferência. Então, eu já não vou mais falar em ângulo central porque eu estou falando em círculo. Esse setor aqui já vai ser chamado de setor circular, porque faz referência à área. Agora nós vamos ver a parte de ângulos inscritos. Desculpa aí, gente, estou com uma alergia chata. O ângulo inscrito, olha como é que ele é desenhado. Ele corresponde a 3 pontos da circunferência. Ele não passa pelo centro da circunferência. Então, repara que o vértice do ângulo inscrito sempre vai ser um ponto aqui da circunferência. Aí eu tenho esse ângulo bem aqui. Então, o ângulo EFG é um ângulo inscrito na circunferência e o arco que corresponde ao arco EG. O arco EG é esse bem daqui, ó, esse pedacinho que está aqui entre o ponto o ponto E e o ponto G. Relação entre as medidas de abertura do ângulo central e o ângulo inscrito de um mesmo arco. Isso aqui você tem que gravar. É sempre desse jeito aqui. Qual vai ser o desafio? Que o desenho muda toda hora. Não vai ter desenho repetidos aqui. Vai ser sempre, a maioria das vezes que vai aparecer para ti, vai ser desenhos inéditos. Então, aonde você tem que focar a sua atenção? Que o ângulo central é um ângulo que brota, que nasce a partir do centro da circunferência. Esse é o ângulo central. E o ângulo inscrito é um ângulo que o seu vértice vai ser um ponto da circunferência, que é o ponto A. Olha, está na linha aqui na curva fechada em azul, que é a nossa circunferência. O ângulo inscrito é o ângulo BAC. E o ângulo central é o ângulo BOC. E existe uma propriedade entre eles que vale para qualquer situação associada a ângulo inscrito e ângulo central. Que o ângulo inscrito, ele é a metade do ângulo central. Mas essa relação em amarelo está dizendo o quê? Que o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Entenda que eu falei duas coisas diferentes, mas é a mesma coisa. O ângulo central é o dobro desse ângulo inscrito. Mas se eu começar como referência o ângulo inscrito, que é o y, ele é a metade do ângulo x. Vou colocar um valor numérico. Se o ângulo x corresponde a 30 graus, y corresponde a 15. Mas se y é 15, o ângulo central vai ser 30, que é o dobro.
Vamos resolver a atividade da página 229 do livro didático. Questão 50. Meça a abertura dos ângulos e confira a relação entre ângulo inscrito e ângulo central em cada circunferência. Primeira coisa é você identificar aonde está o ângulo central e o ângulo inscrito. Ângulo central, o vértice dele é o centro da circunferência, bem aqui, olha. Aonde tem essa exclamação, esse ponto de exclamação em vermelho, é o valor que eu preciso descobrir. Esse outro ângulo aqui, que o vértice é um ponto da circunferência, ele recebe o nome de ângulo inscrito. Esses dois ângulos correspondem a esse arco em verde aqui. Tem que existir essa correspondência aqui. Então, repara, se o ângulo inscrito é 20, então o ângulo central só pode ser o dobro. E o dobro de 20 é 40. Questão resolvida. Acabou. Vamos para a questão 2. Repara que o desafio agora aparenta ser maior, porque eu não tenho nenhum número aqui, mas é fácil eu descobrir. Primeira coisa é identificar quem é um ângulo central, quem é um ângulo inscrito. Ângulo central, o vértice está no centro da circunferência. O centro da circunferência está aqui no O. Então o ângulo está bem aqui, olha. Observe que esse arco verde aqui, olha, ele é a metade da circunferência. Nos remete àquilo que eu já expliquei para vocês sobre ângulo de meia volta. Ângulo de meia volta é um ângulo de 180 graus. Isso você tem que saber. É a metade de um transferidor, ou é um transferidor, aquele transferidor que vai de 0 até 180 graus. Se aqui em cima corresponde a um ângulo de meia volta, então esse ângulo corresponde a 180 graus. Esse é o ângulo central. Então, quanto é o ângulo inscrito? O ângulo inscrito vai ser a metade do ângulo central, que vai ser 90. Termino a aula por aqui. Não esqueça que na descrição do vídeo vai ter uma atividade sobre esse vídeo aqui. Tá ok? Estamos juntos. Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.